Olá, sejam bem-vindos à Masterclass. Hoje vamos conversar sobre um assunto super interessante que é sobre as superbactérias e as ferramentas que dentro da microbiologia a gente consegue utilizar para o combate dessas ameaças. Eu sou o professor Christian Ribeiro, biomédico, especialista em microbiologia e estarei com vocês hoje conversando sobre esse assunto. Aqui no Unisalles, a qualidade da educação é para todos. Uma instituição totalmente capacitada e especializada em educação. Essa é a sua oportunidade de realizar a sua pós-graduação. Temos a pós-graduação presencial e também no EAD. Essa é a oportunidade de você realizar o curso com desafios reais em até 12 meses. Para falarmos de microbiologia, é muito importante lembrarmos de pontos bem históricos, como vocês estão vendo aqui na imagem. Essa foi a primeira lupa proposta por Antony van Leeuwenhoek, onde começaram as visualizações dos micro-organismos e, de fato, ele começou a postular vários os métodos que são utilizados até os dias de hoje. E falando sobre isso, hoje vamos apontar sobre as 10 principais ameaças de uma forma global, onde a ameaça por superbactérias é muito relevante. Então, a OMS classificou diversos dos micro-organismos que são considerados críticos para a saúde pública. Dentre esses micro-organismos, nós temos Enterococcus VRE, Staphylococcus MRSA, as enterobactérias produtoras de carbapenemase, as pseudomonas multidrogas resistentes e os Acinetobacter baumannii. Então aqui nós temos uma lista bem complexa de micro-organismos que de fato têm trazido um grande desafio para a população de uma forma geral. A resistência bacteriana tem sido um grande problema que acomete toda a população. Então, em 2015, a Organização Mundial da Saúde criou o Plano de Ação frente aos antimicrobianos. Dentre esse plano, nós temos 5 estruturas que foram criadas como ações mediadas às intervenções para a resistência bacteriana. A primeira temos a melhoria contínua da conscientização da população, o fortalecimento de uma rede de monitoramento desses antimicrobianos, a incidência dessas infecções, pensando principalmente no ambiente hospitalar, a otimização desses antimicrobianos, ou seja, a forma em que esses antimicrobianos são utilizados e o desenvolvimento de equipes especializadas para fazer o monitoramento de todas essas ferramentas que devem ser criadas para o manejo da resistência antimicrobiana. E aqui é o ponto principal, onde a gente fala de ferramentas que serão citadas aqui, onde você, como um futuro microbiologista, terá acesso a essas informações. Inclusive, fica a dica para que você venha se especializar no Unisalles, onde temos a pós-graduação em microbiologia clínica, que te capacitará a ser esse profissional que o mercado requer. Quando falamos de resistência antimicrobiana, precisamos pensar em marcos históricos que aconteceram de forma mundial. Então, temos pandemias em todas as histórias, como recentemente a pandemia Covid-19, onde conseguimos evidenciar algumas fragilidades e que trazem impactos negativos para a comunidade de uma forma geral. Então, se observarmos há anos atrás, cerca de 2 a 3 anos, de uma forma recente, podemos avaliar como a resistência bacteriana avançou durante o momento da pandemia. Isso trazendo totalmente prejuízo para toda a comunidade e também para as pessoas que têm as infecções que foram ocasionadas por micro-organismos multiresistentes. Sabemos que a resistência antimicrobiana ela é moldada pela utilização inadequada dos antibacterianos, onde há uma seleção natural desses micro-organismos, fazendo com que haja a possibilidade dessas infecções por micro-organismos multiresistentes. Então agora nós vamos avançando, falando das ferramentas que são utilizadas dentro da microbiologia
para que haja uma freada dessa resistência bacteriana. Atualmente, um termo muito utilizado dentro da resistência antimicrobiana é o termo On Health, onde a gente aborda diversas vertentes que acabam gerando impactos a nível de saúde mundial. Dentre elas, temos a utilização inadequada de antimicrobianos na parte veterinária, onde isso, pensando no nosso ecossistema, temos contaminações de alimentos e também das águas, a utilização inadequada de antimicrobianos pela população, resultando numa seleção natural de micro-organismos, a prescrição inadequada desses antimicrobianos por profissionais e também a falta do diagnóstico adequado frente à microbiologia. Então, essa é a oportunidade para você se tornar um especialista em microbiologia aqui no Unisalles. A resistência bacteriana tem sido um grande problema frequentemente de uma forma crescente. Hospitais lotados, pacientes indo a óbitos, infecções de difíceis tratamentos e diversos micro-organismos que assolam a nossa comunidade. Com isso, o microbiologista ele entra como um papel fundamental na contenção dessa resistência antimicrobiana. E por isso foi criado nos últimos anos o termo Stewardship. Você já ouviu falar desse termo? Vou te contar mais sobre o Stewardship. Conforme o artigo mostrado, o termo Stewardship ele foi criado há mais de 10 anos e hoje tem sido utilizado para frear a resistência antimicrobiana. São intervenções que são coordenadas por uma equipe multidisciplinar a fim de frear a resistência antimicrobiana. Temos uma equipe totalmente capacitada, composta por médicos infectologistas, enfermeiros, farmacêuticos e profissionais microbiologistas. O termo Stewardship foi criado pensando nas condições associadas às terapias antimicrobianas, onde uma equipe multiprofissional irá manejar de forma adequada e assertiva a utilização desses antimicrobianos. Os objetivos do Stewardship é otimizar a utilização desses antimicrobianos, pensando na segurança do paciente, redução de custos e também a utilização adequada dos antimicrobianos. Hoje, vou te falar sobre o sucesso na implantação do time Stewardship. Dentre as diversas atividades que são executadas, e temos aí bastante sucesso dessa relação. É muito importante para que a gente inicie esse projeto ter o envolvimento de toda a equipe, planejamento das etapas, fazer com que a alta gestão consiga entender todo esse projeto, visando sempre a segurança do paciente e a redução dos custos, pensando no serviço de saúde. Junto a isso, nós temos também ferramentas que são bastante importantes no laboratório de microbiologia, pensando em diagnóstico assertivo e diagnóstico de qualidade, o que eu vou te ensinar hoje aqui. Esse artigo, ele mostra a importância do profissional microbiologista se relacionando com todo o time Stewardship, nas suas colaborações moldadas a diagnóstico de confiança e diagnóstico de qualidade. Hoje, sabemos que a principal função do microbiologista é evidenciar a nível laboratorial a utilização de recursos para se ter um diagnóstico confiável e um diagnóstico de qualidade. Atualmente, uma das ferramentas principais e primordiais dentro da microbiologia clínica é a coloração de grão. Com ela, conseguimos salvar vidas através da evidenciação de formas, estruturas bacterianas e fúngicas e também a sua classificação quanto ao tipo morfológico. Como elementos básicos dentro da microbiologia, temos a utilização do microscópio, como eu mostrei para vocês, uma técnica básica e que é de suma importância nas rotinas de microbiologia. Observem nessa imagem a presença de cocos gram-positivos em cadeias numa amostra de hemocultura em um paciente com uma suspeita de endocardite. E você consegue pensar na condição clínica desse paciente? Consegue pensar no diagnóstico assertivo e também para o tratamento? Então, a coloração de grão hoje, uma técnica básica e que todo laboratório de microbiologia tem.
pode ser utilizada de uma forma muito eficaz para direcionar o tratamento antimicrobiano desse paciente. O microbiologista, ele tem um papel fundamental nas rotinas laboratoriais. Dentre elas, pensamos em algumas delas para poder citar hoje para vocês. São ferramentas que são utilizadas visando a possibilidade de reduzir essa resistência antibacteriana. Então, temos algumas delas. A primeira é a otimização desse processo. Então, hoje sabemos que dentro da microbiologia nós temos técnicas e rotinas que são muito extensas, exames que às vezes geram de 3 a 7 dias para uma liberação. Porém, podemos pensar que existem formas de agilizar esse processo. Dentre isso, temos a informação assertiva, a melhor forma de comunicação entre o microbiologista e a equipe médica. Por isso, nós precisamos repensar nesses prazos de liberação de exames, onde essa comunicação é muito importante. Veja só, hoje nós temos dentro de um processo, de uma forma geral, os exames de hemocultura. Sabemos as principais causas que levam o paciente a ter uma sepse. Porém, sabemos que hoje a maior causa de mortalidade dentro das UTIs são as infecções de corrente sanguínea. Atualmente, a gente consegue acelerar esse processo através do GRAM, onde a gente consegue entregar informações imediatas e precisas para a escolha adequada de um antimicrobiano. Viu como é importante? Uma ferramenta básica que pode ser utilizada para salvar a vida de um paciente. Atualmente, temos diversos meios de cultura que foram criados a fim de agilizar e trazer uma informação de uma forma mais precisa para a equipe médica. Eu trago aqui mais uma dessas ferramentas que basicamente são os meios de culturas cromogênicos, onde hoje temos alguns deles que são mediados, formulados com a presença de algum antimicrobiano. Em 18, 24 horas, evidenciando o crescimento, já conseguimos saber se há a presença de algum micro-organismo multiresistente. Então, essa é mais uma das ferramentas que podem ser utilizadas nas rotinas laboratoriais. Atualmente, sabemos que muitas inovações têm chegado dentro do laboratório de microbiologia. Agora eu vou mostrar para vocês algumas delas que podem ser implementadas nas rotinas laboratoriais. Você conhece o NG-CARBA? É um teste rápido imunocromatográfico que é utilizado para a detecção de enzimas de resistências, como por exemplo as carbapenemases. Hoje temos 5 das principais carbapenemases que assolam a comunidade de uma forma geral, onde temos as principais, como por exemplo a KPC, que é a enzima determinada por Ambler da classe A, e hoje também nós estamos evidenciando o aumento da enzima classe B, especificamente a NDM. Então, com esse teste, você consegue ter uma assertividade e aceleridade no seu processo de detecção de micro-organismos multiresistentes. Temos também hoje algumas plataformas automatizadas para a realização da identificação bacteriana e também pensando em alguns fungos, como por exemplo Cândida, associando uma agilidade e uma melhoria do seu processo. Porém, hoje nós sabemos que para o manuseio dessas automações requer uma especialidade. E aí fica o convite para você que está vendo essa aula, correr para a Unisalles e se especializar em microbiologia, onde você, como um profissional microbiologista, terá totalmente aparatos para executar essas realidades dentro do laboratório de microbiologia. Nos últimos anos, temos utilizado diversas ferramentas no âmbito da microbiologia. A biologia molecular, por exemplo, ela surge como um avanço principal para o diagnóstico de uma forma rápida e assertiva. Aqui eu mostro para vocês algumas dessas automações que têm sido muito utilizadas nas rotinas de microbiologia, como por exemplo o FilmAway, que são painéis multiplex que conseguem encontrar alvos relacionados a infecções diversas trazidas de uma forma setorizadas por infecções, como por exemplo a classificação bacteriana das meningites. Então, um painel onde temos uma probabilidade de detecção de algumas bactérias, vírus e também alguns fungos.
Foram criados também pela Biomerrier outros painéis para detecção de infecções, como por exemplo o painel gastrointestinal, o painel pulmonar. Essas ferramentas têm sido utilizadas dentro da microbiologia para salvar vidas, então venha saber um pouco mais sobre elas. Essa imagem mostra a importância dentro de uma sequência lógica acelerada e rápida para o diagnóstico STIR-TIP. Então percebam que a gente recebe uma amostra, em poucos minutos a gente consegue fazer a detecção através de um espectrofotômetro de massa de um micro-organismo presente nessa amostra biológica. Com isso, a gente consegue fazer uma detecção de qual micro-organismo está causando a infecção nesse momento. Então, através disso, a gente consegue auxiliar a equipe médica nas tomadas de decisões frente ao tratamento adequado com o antimicrobiano. Por exemplo, sabemos que hoje muitas dessas infecções são causadas por uma Escherichia coli, uma bactéria presente no trato gastrointestinal e que acometem muitas mulheres, principalmente através das infecções urinárias. Porém, hoje, dentro do ambiente hospitalar, sabemos que muitas dessas superbactérias podem estar presentes em alguns pacientes, como, por exemplo, pacientes hospitalizados com muito tempo. Então, imagine que em poucos minutos, através da utilização do espectrofotômetro de massa, nós detectamos uma Klebsiella em um paciente que está hospitalizado por muitos dias. Já podemos pensar que há a possibilidade de ser uma superbactéria. Então, lembra do teste que eu falei, que é aquele teste imunocromatográfico, que a gente consegue evidenciar uma enzima de resistência? Eu posso simplesmente, em poucos minutos, além de ter essa identificação, também fazer esse teste de uma forma rápida, entregando informações que são cruciais para o tratamento dessa superbactéria, pensando em salvar a vida desse paciente em minutos. Então, para finalizarmos, observem todas as ferramentas que citamos até o momento, desde metodologias básicas como a coloração de Gram, que nós mostramos no microscópio, até as tecnologias de últimas gerações que têm surgido, como a utilização da biologia molecular através dos painéis multiplex e também a utilização da espectrometria de massas. Ficou interessado? Não perca tempo. Venha para a nossa pós-graduação Unisalles, uma pós-graduação totalmente pensando em você, profissional que quer se capacitar, com profissionais renomados no mercado e especialistas na área de microbiologia. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Sua presença foi muito importante. Não esqueça de acessar o nosso site unisalles.br/pós. Acesse os nossos cursos e as nossas modalidades. Comece agora mesmo a sua pós-graduação no Unisalles. A pós-graduação para quem sabe aonde quer chegar.